Vou comentar sobre direita e esquerda e por que nem tudo tem que ser de direita ou tem que ser de direita. Tem coisa que não é nenhum dos dois. Eu vou comentar da definição de esquerda política e direita política, ver quando que um pensamento binário na classificação é adequado ou não, e esquerda e direita em uma reta ou em um plano de classificação faria diferença, e também alguns exemplos complicados, que é difícil falar se é de direita ou esquerda, e às vezes até de qualquer um dos dois. Primeiro, para definir esquerda política e direita política, eu selecionei os autores que foram apresentados pelo Felipe lá no canal Xadrez Verbal. Ele fez um ótimo vídeo a respeito e eu botei na descrição. Ele fala do Gilles Deleuze, Norberto Bobbio e Roger Scruton. Para o Gilles Deleuze, a esquerda é definida por uma percepção de mundo diferente, onde percebe do global para o local. Então a esquerda sabe que os problemas dos pobres de outro país estão mais próximos de nós do que os problemas do nosso bairro. Enquanto a direita é definida como uma percepção ao contrário. Que a gente entende que o que ele quer dizer é que a direita pensa do indivíduo para o local, depois para a comunidade e só depois para o global. Enquanto que a percepção da esquerda é global, depois comunidade, depois local. Então, essa é a diferença de percepção que vai definir os dois. Para o Norberto Bobbio, é uma percepção de como eles priorizam as suas coisas, as suas atitudes, nem como eles enxergam o mundo. Para a esquerda, eles vão enxergar que o prioritário, o mais importante, é a igualdade. E a direita vai perceber que, para eles, o mais importante é a liberdade. Já o Roger Scruton vai falar que também é uma percepção diferente. E não necessariamente uma atuação. O Roger Scruton vai falar que a esquerda percebe que a sociedade criou a desigualdade social. E ela é construída socialmente. Enquanto que, para a direita, a desigualdade é natural. Então, essa é a diferença de cada um. E o pensamento binário, que tudo tem que ser de direita ou então de esquerda, ele pode ser bom em alguns contextos, mas não nesse de definição política. Por exemplo, a gente vê na informática e na lógica que isso é muito válido. Se eu pegar a tabela verdade e pegar a seguinte ideia: direita implica que eu não sou de esquerda, e ser de esquerda implica que eu não sou de direita. Se eu pegar essas duas frases como frases que eu concordo, eu vou perceber que é diferente de falar que direita é igual a não ser de esquerda. Então, será que isso é verdade para a gente também na questão política? E eu vejo que não. Falar um sim ou não é uma classificação de ter a característica ou não ter a característica é muito útil. Mas uma classificação de 0 a 5 estrelas também é útil, e algumas vezes classificar de 0 a 100% é ainda melhor do que todos esses dois. Então, por que para a direita e esquerda a gente também não pensa em algo gradual? Uma porcentagem de ser de direita e uma porcentagem de ser de esquerda. Que eu acho que isso é bem mais adequado que falar é de direita e pronto, ou é de esquerda ponto final. É muito útil falar em alguns contextos que algo é de esquerda e é de direita. Mas também é muito útil comparar. Algo está mais à esquerda do que outra coisa, ou algo está mais à direita. E com a graduação, é muito bom comparar. E às vezes também vai ser muito bom para eu poder classificar. Só que nem sempre eu vou poder ter uma classificação precisa, então acho que a graduação tem algumas vantagens. Eu, por exemplo, estou à direita em relação aos partidos políticos do Brasil. Mas fica uma pergunta. Eu estar à direita entre as opções que eu tenho aqui implica que eu sou de direita? E se eu estiver à direita, como eu estou considerando o Brasil, isso quer dizer que eu sou de esquerda? Aí, nesse caso, a resposta é não. Por exemplo, a social-democracia, no contexto político brasileiro,
está à direita das nossas visões políticas predominantes. Então, a social-democracia está à direita em relação ao Brasil. Porém, considerando de maneira geral pela definição, é uma visão política que está à esquerda, ou é uma visão de esquerda. Que no caso, como a gente tem também o centro, que não é nem esquerda nem direita, se você quiser falar que o centro é algo definido, então eu poderia classificar que ele está no centro. Mas aí já não é muito a ideia aqui do meu problema. O meu problema é falar esquerda e direita como duas oposições que tudo deve estar ou em um ou outro. Se eu pegar, por exemplo, aqui no plano, esse aqui é o do Compasso Político, um site muito interessante. Ele vai ter esquerda e direita deitados na horizontal, e também na vertical ele vai ter libertário e autoritário. Então, nesse caso, ele pode ser usado tanto para separar entre dois lados, direita e esquerda, que basicamente é o que ele faz tradicionalmente, ou eu também posso botar esquerda de um lado, centro no meio e direita do outro lado. Então, mesmo aqui no plano ou na reta, eu ainda consigo ter esse pensamento, que para muita gente é importante classificar. Então a gente vai agora olhar com um pouco mais de carinho para os planos, porque eles são um pouco mais interessantes. Mas aí tem uma outra questão quando a gente vê os planos. No diagrama de Nolan e no compasso político, que foi o que eu acabei de mostrar, a definição de esquerda e de direita é em uma perspectiva econômica, e fica um pouco diferente da definição que foi passada pelos pensadores que eu citei. A definição econômica, a meu ver, é mais útil para classificar ações políticas, de políticas públicas e ações coletivas. Enquanto que a outra definição é mais útil para ver a motivação e as intenções dessas políticas. Que no caso da política brasileira, que é muito complicada e as relações são muito artificiais, eu acho que a intenção na nossa política é tão importante quanto a atuação dela. A intenção por trás de cada coisa. Porque a gente sabe que muitos políticos têm intenções ocultas, e se a gente não prestar atenção na motivação dele, a gente não vai conseguir perceber todas as ações e consequências do que ele está fazendo. Aí como é que fica então num plano? Para um plano político do compasso político, a gente vai ter que a esquerda são as relações econômicas igualitárias. Então, quando tem alguém numa relação que tem mais poder de liberdade, mais liberdade que outro, essa economia deve ser regulada para igualar o poder dos dois. Enquanto a direita pensa que as relações econômicas devem ser livres. Então, em uma relação econômica, não importa quem tem mais poder que o outro. Os dois devem decidir por si mesmos se vão ter esse relacionamento ou não. O que parece um pouco com a definição do Norberto, mas ela se diferencia um pouco também, porque é muito econômica essa visão. Agora, pegando todos esses exemplos, todas essas definições, a gente pode ver que algumas coisas não se encaixam bem em nenhuma das duas definições, ou podem se encaixar muito bem nas duas. E alguns pontos aqui políticos que eu vou falar, coisas que hoje em dia no Brasil são vistos como praticamente proibidos, de maneira geral proibidos, por exemplo, as armas. As armas podem ser vistas tanto do lado de direita como do lado de esquerda. Os dois lados podem ser favoráveis a isso. O aborto também é possível construir argumento tanto à direita quanto à esquerda. Igualmente, as drogas. Também, a liberação poderia ser feita tanto pela esquerda quanto pela direita. Nos dois casos, eu posso acabar ou querendo limitar a opressão que as pessoas vão receber pelas drogas, que muitos, geralmente os mais fracos, os mais jovens e os mais pobres, que são os mais afetados pelas drogas, ou eu posso pensar
que não, as drogas oprimem todo mundo e acabam com a liberdade de cada um. Então, tanto para proibir quanto para liberar, eu posso ter raciocínio dos dois lados. E também a liberdade de expressão, ela poderia ser alcançada por um raciocínio de direita ou por um raciocínio de esquerda. Então, os dois lados poderiam ser favoráveis a essas questões complicadíssimas. Então, mesmo essas questões que a gente vai ver, geralmente, vão estar em um ponto bem determinado do espectro político, elas podem ser pautas de qualquer pessoa, de qualquer lado político. Que não vai ser de direita ou ser de esquerda que vai falar dessas coisas. Então, minha conclusão é que direita e esquerda política são definidos de maneira quase consistente. Então eu posso ver a esquerda e a direita política pela definição dos três filósofos e também pela aplicação do compasso político. Eu vou concordar quase 100% quando eu for julgar se uma opinião, uma atitude é de direita ou de esquerda. E também, quase sempre quando eles forem discordar, eles vão estar tendo às vezes dificuldades para definir se é de direita ou esquerda. Então é quase consistente, independente de qual opinião a gente vai. E mesmo assim sendo consistente, nem toda opinião pertence a algum desses lados. Então a gente pode ter a nossa opinião sobre algum ponto, independente de querer ser de direita ou esquerda, e não é porque eu estou à direita ou estou à esquerda que eu sou obrigado a ter uma determinada opinião sobre algum assunto. Então, no meu caso, eu estou à direita, mas se eu pegar aqui no compasso político, se eu pegar apenas direita e esquerda como as duas metades, sim, aqui nas duas metades eu vou ser de direita. Mas se eu pegar, por exemplo, lá no outro quadrante que eu fiz, onde eu separei certinho, eu não estaria aqui nessa região que eu delimitei de direita. Mas falar ser de direita ou ser de esquerda depende do contexto. Botar o centro na jogada vai ser útil ou não. Às vezes eu vou me sentir mais à vontade de me definir como libertário do que como direita. Às vezes eu vou querer me definir como direita, às vezes eu vou querer me definir como centro. Tudo de acordo com o contexto que eu estou organizando. E não porque as minhas opiniões estão mudando, mas porque nesse contexto o referencial vai ser que eu estou à direita, que eu estou ao centro, que eu estou para o lado libertário. Então tudo isso vai acabar mudando de acordo com o contexto. E mesmo assim, as minhas opiniões são firmes e eu não preciso ceder minha opinião porque eu estou em um lado ou outro.